Então agora que nós já vimos o que é uma resenha, tá? Que ele é usado para descrever e analisar qualquer outra produção textual, nós vamos ver agora os tipos de resenha. As resenhas, tradicionalmente, são dois tipos, tá? Uma é a resenha descritiva, tá? E ele apenas descreve e relaciona as ações com, com o que acontece. Então, se eu estou vendo um filme e o ator vai da sala até a cozinha, eu, como o redator da resenha, eu digo, o personagem principal vai da sala à cozinha. Eu tenho que escrever isso, porque é apenas uma descrição. Eu posso sim, dependendo da situação, por exemplo, ele comeu uma banana, comeu uma maçã. E aí não é só uma banana e uma banana envenenada, uma banana é, que estava nova, né? E aí a gente pode dar qualidades, podemos dar descrições, dizer como era a banana, como era a maçã, como era as coisas, né? Assim como eu também posso descrever a roupa do personagem principal. Já que é um texto escrito, a pessoa não vai conseguir visualizar como é que o ator vai estar, o personagem vai estar vestido. Então você diz, ele está com uma camisa branca, uma calça jeans, meio surrada, surrada significa suja, né? É, ele está usando um sapato de militar. Então, esse tipo de descrição aparece dentro dessa resenha descritiva também, certo? E aí, como você está dando descrições, você não pode, você não deve, perdão, não pode não, não deve opinar, certo? Já a resenha crítica ou opinativa, tá? Além dela descrever, tá? Tem que haver um espaço depois da descrição, depois que você conta tudo, tá? Depois que é relatado tudo, tá? Você apresenta temas de abordagem, né? Ou social, ou política, né? Então, o tema vai depender, o tema que você vai abordar, do, do texto que você vai analisar. É por isso que vocês têm que ter o domínio sobre o assunto, certo? E quando você não conhecer o assunto, tá? Um determinado tema, você tem que ir atrás desse tema, você tem que ir buscar outras informações, tá? O curioso é que vai se sobressair melhor nesse tipo de texto, porque ele vai procurar saber, vai sempre ter informações novas para se relacionar aqui, ok? Depois que nós temos os tipos de resenha, que você já sabe agora os dois tipos de resenhas que existem, nós vamos ver as características que tem que ter dentro de uma resenha, tá? É muito importante essa parte, certo? Então, primeiro, tá? A resenha descritiva ou crítica tem as mesmas características, então isso não vai atrapalhar vocês em nada, certo? Primeiro, objetividade, tá? Por se tratar de um gênero sério, tá? Científico aí no caso é relacionado à seriedade, é uma coisa que vai se pedir sempre, tá? Então ele vai exigir um certo grau de objetividade. Você não pode enrolar, você vai direto ao ponto, você diz que aconteceu isso por causa disso. E por causa disso, a linguagem, lembra do estudo da linguagem que nós já fizemos? A linguagem é formal, tá? Você não pode dar sua opinião. Então, você não pode dizer eu acho, eu acredito, tá? Quando você for dar uma opinião, tá? Você tem que comprovar com dados, tá? Você tem que saber de onde você tirou aquela informação. Então, se 5% da população não gosta de abacaxi, de onde você tirou essa informação de 5% não gosta de abacaxi, né? Claro que vocês que são do sexto ano, eu não vou fazer essa cobrança toda, mas já tem que ter ideia que vocês não podem criar argumentos que não tem como comprovar depois, certo? Lembrando que também a concisão é importante. A concisão é você dizer exatamente o que você quer dizer, tá? Evite repetições, evite dizer a mesma coisa, tá?
Quando eu digo isso, é o seguinte exemplo. Por exemplo, eu digo assim: Maria foi à praia, Maria foi ao bosque, Maria foi ao supermercado. Eu posso dizer assim: Maria foi ao bosque, ela também foi à praia. A menina, essa menina ou essa garota também foi no supermercado. Perceba que eu troquei a palavra para que não houvesse a repetição de Maria, né? Então a construção é importante, tá? A construção é você ser direto, você substituir as palavras, tá? É por isso que nós começamos a estudar aquelas vários sinônimos na nossa quarta aula, nós estudamos a quinta aula, perdão, nós estudamos várias significações das palavras por isso. Vocês lembrarem que as palavras têm sinônimos, têm significados. Então essa apostila aí vocês já têm, certo? E aí vocês sempre vão usar o método bibliográfico. O que é o método bibliográfico? É porque vocês vão escrever, tá? Existem outros métodos. Que você pode gravar voz, você pode fazer uma resenha gravando o áudio, tá? Um vídeo, tá? Mas normalmente o método que vocês vão usar é o bibliográfico, que é escrever, tá? E aí, o que você tem que fazer? Toda resenha tem a parte resumo, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco que é resumo, e a parte que é a análise desse resumo, dos dados desse resumo. Se você diz que o herói foi até a sala, foi até a cozinha, perdão, beber água, a gente já pressupõe, já supõe que ele quando foi beber água é porque ele estava com sede, queria beber algo gelado, né? Queria se refrescar. Então, na primeira parte diz que ele vai beber água e na segunda parte a gente começa a argumentar, provando que o porquê ele fez aquilo, né? O porquê a música toca essa parte, porque ele fala disso, certo? Eu vou trazer mais coisas do gênero para vocês verem, certo? E a linguagem é formal para que a maioria das pessoas, tá? Compreenda o que você está dizendo. Porque se você usar uma linguagem formal, nem todo mundo vai entender o que você quer dizer, certo? Então agora, tá? A gente vai ver o passo a passo de uma resenha, tá? Para produzir uma boa resenha, é muito importante ler com atenção, assistir com atenção, ouvir com atenção o texto, tá? O texto aí no caso é tanto a música, o vídeo, como a leitura, tá? Se você puder, faça anotações do que você considera como importante ser comentado sobre aquele vídeo, sobre aquela música, né? Você, pô, aquele vídeo fala sobre combate às drogas, aquele vídeo fala sobre que devemos ser honestos, né? Então você vai fazendo essas anotações para depois elaborar um texto bem organizado, tá? Contando primeiro o que, contando primeiro o que você viu, o que você compreendeu, descreveu a situação, para depois, né, você dar a sua análise. Lembrando que sempre é com as suas palavras, então não pode, não deve, aliás, não deve usar palavras do texto, certo? Você não usa as palavras do texto porque é com suas palavras, tá? E depois você vai corrigindo, vai vendo, vai mostrando ao professor se está certo ou não está certo, né? Então agora que vocês já viram que é uma resenha, característica de uma resenha, eu gostaria que vocês fizessem uma resenha descritiva, tá? Para mim, baseado no vídeo que eu já mostrei a vocês na aula, tá? O vídeo sobre a influência da tecnologia, né? O impacto da tecnologia, né? E nós teremos uma aula, tá? Especial sobre esse vídeo. Mas antes de começar essa aula, eu vou precisar que vocês mandem por e-mail um texto escrito sobre esse vídeo que eu mandei para vocês, tá? É uma resenha descritiva, então vocês só vão descrever o que acontece nas cenas, tá? Usando a linguagem formal, tá? Que é o uso das normas gramaticais,
certo? E anotem o que vocês acharem interessante, porque isso vai ser debatido numa aula, ok? Então, pessoal, fique com Deus e até a próxima. Vamos ver se salvou.